Olá, tudo bem com você? Terminada a sequência de 3 vídeos que fizemos, mais 2 anteriores, num total de 5 vídeos, falando sobre concordância verbal, conjugação de verbo e assim por diante. E anteriormente a tudo isso, falamos sobre os casos de concordância nominal. Então, essa série de coisas é fundamental para se trabalhar com língua portuguesa. A partir de agora, vamos começar uma série de vídeos falando sobre os mecanismos de coesão. Quais são os mecanismos de coesão, a que eles se destinam? Mas antes de mais nada, então, é necessário que falemos para você sobre coesão e a sua consequente, que seria coerência. E aí já começo o convite para que você nos acompanhe aí no número 1, exatamente abordando o que é coerência. Olha aí. A coerência, acompanhe comigo aí, porque é fundamental você entender o que vamos falar. Coerência pode ser definida como o princípio causador de interpretabilidade de um texto. Está aí, ó, esse é o conceito de coerência. Quer dizer, se um texto oferece para você um satisfatório nível de interpretabilidade, como diz aí, com certeza esse texto será coerente. Continuando aí, veja só, assim não basta que ele possua frases, orações, períodos e parágrafos. Quando eu digo ele, esse pronome pessoal, no caso o reto ele, é um pronome de caráter anafórico, porque ele retoma o seu antecedente, e é fundamental você entender a qual antecedente ele se refere. E aí, no contexto, você sabe que ele se refere a texto. Então, quando eu falo assim, não basta que ele, esse ele quer dizer o texto, que o texto, não basta que o texto possua frases, orações, períodos e parágrafos. Continuando aí, olha, é necessário ter um sentido que possa ser entendido pelo destinatário. Aliás, todo e qualquer texto produzido, toda e qualquer fala sua, destinam-se eles a alguém. Esse alguém é o destinatário. Então, o texto precisa ser entendido pelo destinatário, porque senão ele não tem objetivo nenhum. Aí, concluindo para você na parte de coerência, quanto mais coerente for, mais assimilável será, portanto, o texto. Então, todo e qualquer texto precisa trabalhar com coerência. E coerência é exatamente o princípio causador de interpretabilidade desse texto. E quais são os elementos importantes que geram um texto coerente? Aí já vem o número 2 e o número 3 abordando quais são esses elementos. O número 2 fala para você exatamente sobre o que é coesão. Quer dizer, para que um texto seja coerente, os elementos que causam a coesão dos estruturantes desse texto, esses elementos têm que aparecer inteligentemente usados por você, óbvio. Então, o que é coesão? Está aí para você. Coesão é a ligação que se estabelece entre as partes do texto. É claro, então, é essa ligação, é essa harmonia que se estabelece entre as partes do texto. E ocorre a coesão, é claro, quando usados os mecanismos formais da língua para consubstanciar as relações lógicas de sentido. Isso aí é mais do que claro, né? Por conseguinte, a coesão se faz pela relação de interdependência
entre os elementos do discurso. É claro, os elementos que formam, que se harmonizam, dando coesão e, consequentemente, dando vida à coerência do texto, esses elementos, por conseguinte, esses elementos têm que trabalhar harmonicamente entre si, é óbvio. Então está aí para você. Por conseguinte, a coesão se faz pela relação de interdependência entre esses elementos do discurso. Daí existirem, olha a continuação aí, ó, daí existirem e serem de toda valia os chamados mecanismos de coesão ou mecanismos coesivos, objetivo maior deste nosso primeiro encontro, você entender. E quais são esses elementos, quais são esses mecanismos coesivos? Aí está para você, eles são representados por pronomes, conjunções, preposições, sinônimos, incluindo aí os hipônimos, os hiperônimos, os parônimos, elipses, verbos vicários e assim por diante. Você poderia até perguntar de cara o que são verbos vicários. Chegaremos lá, aguarde. Vamos paulatinamente, porque é muita coisa a ser falada. Então, você vai perceber, sem dúvida, que eu deixei para trabalhar esse assunto referente a mecanismos de coesão depois de já ter falado e enfocado com você muita coisa de língua portuguesa. Por quê? Porque, na verdade, quanto mais conhecimento você tiver de todos os elementos normativos da língua, mais você terá condições de entender e trabalhar a coerência textual e, por conseguinte, esses mecanismos que provocam essa coerência, que são esses que acabei de ler. E você vai perceber que a maioria deles nós já abordamos com você. Aí sinônimos, parônimos, homônimos, já falamos tudo, e tudo isso é fundamental. Por quê? Porque é esse conjunto que, em harmonia dentro da estrutura textual, vai provocar a coerência desse texto. Eu já convido você aí no número 4 a acompanhar comigo essas frases apresentadas para reflexão. Eu quero dar aqui, no momento oportuno, muita ênfase, acima de tudo, para preposição, conjunção e pronome relativo, com o qual vamos hoje trabalhar com muita garra. Acompanhe comigo a leitura dessas frases. Olha a primeira frase. Sei que você gosta de uns bons feriados, mas eu gosto também. Então, veja, você tem aí um período composto com a segunda oração introduzida por esse mas. Olha, mas é um conectivo, é uma conjunção coordenativa de caráter adversativo. Então, mas você usa para trabalhar com ideias chocantes, ideias que se bicam, digamos. E você vai perceber de cara que esse tipo de frase aí é completamente incoerente. Por quê? Porque você usou um mas para duas orações que não se chocam. Olha, você gosta de feriado, eu gosto também, é isso que você está dizendo. Então esse elemento inclusivo, né, essa palavra denotativa de inclusão, que alguns gramáticos chamam aí de advérbio de inclusão, essa palavra mostra que a segunda oração tem uma ideia que se soma com a primeira. Então você vai perceber que se são duas ideias que se somam, como é que eu usei o mas? Então ficou completamente inadequado este elemento de coesão que foi empregado aí, no caso, uma conjunção coordenativa adversativa. O que é que você deveria usar aí? O ideal seria você, numa frase dessa daí, trabalhar com duas ideias separadas por ponto. Por exemplo, sei que você gosta de uns bons feriados. Ponto. Eu gosto também. Ficaria um período composto com duas orações, composto de duas orações, formando períodos simples entre si,
mas cujas ideias ficam coerentes. Poderia você usar aí uma conjunção coordenativa aditiva. Por exemplo, sei que você gosta de uns bons feriados, e eu gosto também. Então você gosta e eu também. Mas a conjunção, mas nada tem a ver aí. Então você já está aí inicialmente participando comigo destas reflexões importantes que serão usadas hoje o tempo todinho. E como eu sempre faço, questão absoluta de que você reflita comigo. Por exemplo, essa frase de número 2. O irmão da garota que chegou tarde ainda está na cidade. Aí você tem um elemento de coesão representado aí por esse que. Aliás, ele está separando aí as orações, não é? Porque a primeira oração é o irmão da garota ainda está na cidade. Essa oração, que chegou tarde, separa a primeira oração ao meio. E você vai perceber que esse que aparece aí constituindo a segunda oração, representa o seu antecedente. Só que aí você tem dois antecedentes. E lembrando que o que representante do seu antecedente, e que você pode trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, é o que pronome relativo, que vai ser, né? O pronome relativo vai ser o assunto básico, como acabei de dizer para você, deste nosso encontro, começando aí os mecanismos de coesão. Então você está dizendo o irmão da garota que chegou tarde. Aí eu pergunto para você, quem é que chegou tarde? Ora, sendo esse que um pronome relativo, e todo e qualquer pronome relativo tem que retomar o seu antecedente, esse antecedente é sempre um substantivo, ou os substitutos do substantivo, como numerais substantivos, pronomes substantivos, que você já viu comigo. Só que o que acontece aí, você tem dois antecedentes, garota e irmão. Então, se eu perguntar quem chegou tarde, você não tem condições de me dizer. Porque eu posso entender que o irmão da garota chegou tarde e posso entender que a própria garota chegou tarde. E esse que é um pronome relativo que aí foi usado de uma forma ambígua. Por quê? Porque ele é um pronome unissex. E não tem como você saber a qual antecedente ele se refere. Então, é uma frase ambígua. Quer dizer, você está percebendo que esta ambiguidade adveio de um mau uso de um elemento de conexão, de um elemento coesivo, que é o pronome relativo que. De que maneira você resolveria essa ambiguidade? Entendendo que o pronome relativo, qualquer pronome relativo, é sempre substituível por o qual, a qual, os quais, as quais. Esses que também são pronomes relativos e são exatamente os pronomes relativos básicos para você entender. Por isso que eles são chamados de pronomes relativos universais. Você vai ver daqui a pouco, eu vou até citar isso. Então, se você trocar esse que por o qual, você saberá necessariamente que quem chegou tarde foi o irmão da garota. E se você trocar por a qual, foi a garota. Então está aí, você resolve essa ambiguidade advindo de um mau uso de um pronome relativo, sabendo que sendo dois antecedentes de gêneros distintos, um é masculino e o outro é feminino, se você trabalhar o relativo o qual para o irmão e a qual para a garota, você resolve essa situação. Então você já está trabalhando comigo aí exatamente dentro do aspecto básico de coesão, de coerência e dos mecanismos de coesão, que são esses que acabei de citar aí para você no número 3. Olha o próximo exemplo. Ficou latente que o crime foi encomendado. Olha, veja só, esse latente aí, eu tenho visto demais as pessoas ultimamente, e pessoas que não poderiam errar, usar esse latente sem a mínima noção do que está falando essa pessoa. Então, quando eu digo, primeiro, o que quer dizer latente? Latente é algo que fica escondido.
que fica sem ser visto, sem ser notado. Então, por exemplo, se você diz, eu sempre nutri por ela um sentimento que ficou por muito tempo latente em mim. Então, ficou escondido em mim. Ficou latente, quer dizer, latente é escondido. Agora, veja só que quando você diz ficou latente que o crime foi encomendado, você sabe mesmo o que está dizendo? Quer dizer, ficou uma frase completamente incoerente. E eu tenho notado que as pessoas, por desconhecimento básico de sinonímia, as pessoas não sabem que aí tem que ser a palavra patente. Então, hoje eu vejo demais as pessoas confundirem, empregarem latente para significar patente. Patente quer dizer óbvio, claro, escancarado. Então, ficou escancarado que o crime foi encomendado. Quer dizer, ficou provado, ficou notório. Aí não cabe a palavra latente, que é exatamente o contrário disso. Mas eu acho que pela semelhança latente, patente, as pessoas acabam confundindo isso aí. E pregam uma coisa ridícula dessa. E quando eu digo pessoas, são pessoas que não poderiam errar isso aí. Eu tenho visto muito em falas pela televisão, as pessoas usarem equivocadamente latente para significar patente. Olha o próximo exemplo. Eu não falei e nem falaria que viver seja fácil. Olha esse e nem. Meu Deus do céu, como o povo usa e nem. Isso não existe. Esse grupo de conectivo e com conectivo nem são duas conjunções de caráter normalmente aditivo. Só que você usou duas aditivas que têm objetivos completamente diferentes. Lembro a você que o nem é uma conjunção aditiva que tem dentro de si uma ideia negativa. O nem você usa quando soma, é uma conjunção aditiva que soma ideias negativas. Exatamente o que você tem aí, ó. Então, quando você diz, eu não falei, nem falaria que viver seja fácil. Olha, eu não falei, nem falaria. Você está usando aí duas ideias de caráter negativo. Quer dizer, eu não falei, nem falaria. Você nega aí por duas vezes. Então não faz sentido você empregar dois conectivos cujos objetivos são distintos. Aí cabe apenas o nem, ó. Eu não falei, nem falaria. Ou se você quiser usar o e, que seja com o elemento negativo que consta da primeira oração, que no caso é o não. Então você poderia dizer, eu não falei e não falaria que viver seja fácil. Então, ou você usa apenas o nem, que já significa e não, ou você use o, no caso aí, você use o e não. Agora, e nem não faz sentido, uma vez que o próprio nem já contém a ideia de negação em si. Então, seria aí uma incoerência você empregar e nem. Não se usam esses dois conectivos unidos para dar a ideia de negação. Nem pensar uma frase incoerente. Olha o próximo exemplo. Fomos para a nossa cidade natal e voltamos em menos de 2 horas. Olha, você usou aí o verbo ir na forma fomos associado ao elemento de conexão, que é a preposição para. Olha, fomos para a nossa cidade natal e voltamos em menos de 2 horas. Olha, o verbo ir associado ao para tem uma ideia de permanência por muito tempo. Por exemplo, você fala assim, eu vou para a minha cidade natal e lá devo ficar por uns 2 meses. Aí tudo bem, quer dizer, 2 meses você vai ficar lá por muito tempo. Mas se você disser, eu vou à minha cidade natal, é coisa rápida. Então você percebe, quer dizer, fui à minha cidade e voltei no dia seguinte. Aí tudo bem, é coisa breve, coisa rápida. Agora, ele está dizendo, fomos para a nossa cidade natal e voltamos em menos de 2 horas. Quer dizer, menos de 2 horas é ideia de brevidade. E fomos
para a nossa cidade natal uma ideia de permanência. Então você não pode aí usar o para, não cabe isso aí. A ideia da primeira parte da frase com a última parte da frase, uma não bate com a outra. Você teria que dizer, já que voltamos em menos de 2 horas, você teria que dizer, fomos à nossa cidade natal e voltamos em menos de 2 horas. Então, ir a é coisa rápida, ir para é permanência. Isso acontece com os verbos que indicam movimento, principalmente, como ir, voltar. Por exemplo, se eu digo para você, voltarei à minha cidade, você sabe que eu não vou ficar lá. Mas se eu disser, voltarei para a minha cidade, aí eu vou estabelecer nova residência lá, vou para lá de novo, para ficar muito tempo. Tá bem? Então, você acabou de ver aí a importância de se trabalhar adequadamente com os mecanismos de coesão para provocar, para produzir frases, parágrafos, textos coesos, ou seja, com coerência. Combinado? E vamos agora trabalhar especificamente com você os mecanismos de coesão. A partir aí desse número 5, né, eu especifico aí os mecanismos de coesão e o primeiro mecanismo de coesão que eu quero abordar com você está aí no item A. Eu vou abordar item A, B, C, vou trabalhar N elementos de coesão para você entender o valor que eles têm. Começando aí com os pronomes relativos. Está aí para você escrito, os pronomes relativos referem-se sempre a um termo anterior, representando-o, ou seja, substituindo esse termo anterior na oração a que esses pronomes relativos pertencem. Então, um detalhe curiosíssimo que você já vai praticar, botar na sua cabeça a partir de agora. O pronome relativo é sempre um pronome de retomada. Necessariamente, quer dizer, tem um caráter bastante anafórico, porque é um pronome de retomada. E se você não souber usar adequadamente um pronome relativo, você vai ter problema de concordância verbal, de regência verbal, ocorrência de crase e uma série de coisas por aí afora. É um elemento de conexão de altíssima importância. E aí já vem seguidamente aí, eu vou pegar o item A, pronomes relativos, e vou dividir aí em 5 aspectos neste nosso encontro de agora. Começando com o primeiro aspecto, que eu chamo aí de A1. Quais são mesmo os pronomes relativos? Aí você tem o primeiro deles, que é o que eu chamo aí para você de um pronome universal, exatamente, eu expliquei agora mesmo para você, o qual, a qual, os quais, as quais. Relembrando, por que eles são chamados de universais? Porque esses pronomes é que podem substituir todos e quaisquer outros relativos que aparecerem na sequência de baixo aí, que vem logo após. Ó. Quais são outros relativos? Cujo, cuja, cujos, cujas. Esse pronome relativo aí, inclusive, o cujo e suas variantes, esse grupo, tem valor possessivo e concordam com a palavra que vem depois. Esses pronomes relativos, cujo, cuja, cujos, cujas, esses pronomes têm um comportamento atípico, porque eles representam quem vem antes, como qualquer pronome relativo, mas concordam em gênero e número com quem vem depois. Você vai perceber isso daqui a pouco. E como eles têm um caráter possessivo, você não pode falar, por exemplo, cujo seu, cuja sua, cujos nossos. Você não pode empregar seu, sua, nossos com esses pronomes relativos da sequência do cujo aí, ó, cujo, cuja, cujos, cujos, porque ele já tem caráter possessivo. E é uma coisa que aparece com muita frequência erradamente usado. Empregar o cujo com pronomes possessivos, sendo que o cujo já tem essa ideia. E depois, mais relativos, o quanto, quanta, quantos, quantas.
esses pronomes aí, como relativos, têm que vir sempre precedidos de tudo, de todo, toda, todos, todas. Então não são quaisquer deles que assumem valor de pronome relativo. Aliás, você vai perceber que existem as condições para se ter pronome relativo. Isso é fundamental você entender. Principalmente quando se trata, por exemplo, do pronome relativo que, porque o que tem uma polissemia muito extensa. A palavra que é uma das palavras que mais tem funções na língua portuguesa. Então, se você não souber como lidar com o que pronome relativo, você vai confundi-lo com conjunção, com pronome interrogativo, com palavra de realce e assim por diante. E, finalmente, o grupo dos relativos que, quem, onde. Eu botei esses três relativos aí na mesma sequência porque são os invariáveis. Esses que acabei de citar a partir de o qual, depois cujo, depois o quanto, são pronomes relativos variáveis em gênero e número. Agora, que, quem e onde, relativos, são neutros, são invariáveis. Aí já começo no item seguinte, o A2. O pronome relativo que é o mais polivalente, acabei de dizer isso para você, sendo por isso chamado de relativo básico. Então, tanto é que o problema de queísmo, as pessoas que repetem muito a palavra que, costumam repetir principalmente o que pronome relativo. Por quê? Porque ele é um pronome relativo básico, ele é um dos que a gente mais usa em quaisquer situações. Por isso que ele é chamado de relativo básico. Diferente, por exemplo, de um cujo, que você usa mais ideias específicas, um quanto é que você usa também em momentos diversos, porém nem se comparam esses momentos com o emprego do pronome relativo que. Por isso que ele é um pronome relativo básico. Olha o A3. Toda oração introduzida por pronome relativo é subordinada adjetiva. E vamos lembrar com você. Quer dizer, fundamental você entender. Pronome relativo, a oração que ele introduz é subordinada adjetiva. Existem dois tipos de adjetivas. Olha aí. Aquela que é o tipo adjetiva restritiva, que aparece sem pausa, principalmente vírgula. Quando eu digo pausa, pode ser vírgula, pode ser travessão, tá? Mas principalmente a vírgula. Então, a restritiva não tem vírgula antes do pronome relativo. E ela tem esse nome de restritiva exatamente porque trabalha com uma ideia específica. Ou seja, você pega um conjunto de ideias e especifica uma ideia, você vai ter a adjetiva restritiva. Diferente da explicativa, que é exatamente o contrário. A adjetiva explicativa trabalha com pausa antes do pronome relativo. E ela trabalha com ideia única. Então, enquanto a restritiva pega uma ideia entre várias e especifica essa ideia, por isso que ela restringe, é restritiva, a explicativa não pega uma ideia entre outras, ela trabalha com ideia única. Isso é fundamental para você trabalhar frases coerentes. Se você confundir uma adjetiva restritiva com uma explicativa, dá muito problema. Então, no item A4, nós temos 4 condições básicas para se ter um pronome relativo. Olha, não perca esse item A4 da sua cabeça. Quais são as 4 condições básicas para você ter um pronome relativo? Primeiro, ele tem de vir precedido por um nome. Olha, fundamental. Quer dizer, nome você tem aí entre parênteses, principalmente o nome é representado por substantivo ou por substitutos do substantivo, que você já viu em vídeos anteriores, que são os numerais substantivos, os pronomes substantivos, principalmente. Mas o pronome relativo, a primeira condição para você ter pronome relativo, ele tem que ser precedido por um nome. O pronome relativo é sempre substituível por o qual, a qual, os quais, as quais. Por isso que esse grupo de o qual, a qual, os quais, as quais,
são esses pronomes integrantes desse grupo chamados de relativos universais. Acabei de explicar isso para você. Porque eles é que servem de base para você entender que uma palavra tal é um pronome relativo. O terceiro detalhe, a terceira condição para você ter pronome relativo. O pronome relativo representa na oração adjetiva, né, toda oração introduzida por relativo é adjetiva, então ele representa o nome que o antecede. Então, todo e qualquer pronome relativo, dentro da oração adjetiva a que ele pertence, ele tem que substituir o antecedente que ele representa. E o número 4, o quarto detalhe para você ter um pronome relativo. Todo e qualquer pronome relativo exerce uma função sintática dentro da oração adjetiva a qual pertence. Olha, eu quero parar um pouquinho nesse detalhe aí, nessa exigência para você ter pronome relativo. Primeiro, exerce uma função sintática. Vamos lembrar com você que função sintática, ou seja, análise sintática, consiste no nome que você dá a determinada palavra, determinada expressão, determinada oração, como termo da oração. Então, função sintática é quando você fala sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal e assim por diante. Aliás, é isso que é a análise sintática. Então, todo e qualquer pronome relativo tem que exercer uma função sintática dentro da oração a que ele pertence. Ou ele vai ser sujeito, ou vai ser objeto direto, ou objeto indireto, e assim por diante. Nós vamos trabalhar isso com você daqui a pouquinho, aliás, na próxima sequência que vem aí. E eu quero aqui parar com você e analisar que eu encerro esse quarto item aí, exatamente com a oração adjetiva a qual pertence. Eu empreguei aí o pronome relativo a qual com o acento indicador de crase. Por quê? Porque se o pronome relativo pertence, ele pertence a uma oração adjetiva. Então, pertence a, veja aí a preposição a, pedida pelo verbo pertencer. E aí, essa preposição a se mistura com o a que pertence à estrutura do pronome relativo a qual, que é aí, no caso, um feminino. Por exemplo, se no lugar de adjetiva, você tivesse, por exemplo, um nome masculino aí. Por exemplo, dentro do período, por exemplo, você diria ao qual pertence. Então, para o masculino período, você diria ao qual. Para o feminino, que é oração adjetiva, você diz a qual com acento indicador de crase. Então, aí você já está percebendo que pronome relativo envolve muito mais coisa do que você pensa. Combinado? Por isso que essa próxima sequência que vem aí, o A5, é fundamental você entender comigo esses exemplos que vêm aí. Veja só o primeiro. Comprei pães que pareciam mágicos. Por que esse que daí é um pronome relativo? A primeira condição, ele é precedido por um nome, que no caso é a palavra pães. Segunda condição, você pode trocá-lo por os quais. Comprei pães, os quais pareciam mágicos. Então você não precisa nem pensar agora na terceira exigência e na quarta exigência para se ter pronome relativo. Se você já viu que ele representa um antecedente, pães, e que você pôde trocar por os quais, aí, de acordo com esse antecedente, pães, você já matou a charada. Não precisa nem de ir longe. Você já sabe que ele é um pronome relativo. E se ele é um pronome relativo, aí você vai perceber exatamente essa terceira exigência. Ele, primeiro, ele representa na oração que pareciam mágicos, ele tem que representar um antecedente, que no caso é a palavra pães. Então, o que você está dizendo em outras palavras? Comprei pães e esses pães pareciam mágicos. Então, esse que substituiu a palavra pães exatamente para evitar repetição. Então, ele tem um caráter anafórico. O pronome relativo tem sempre caráter anafórico. O
que é caráter anafórico? É um caráter de retomada. Então, o relativo sempre retoma o seu antecedente. E você acabou de perceber exatamente que esse que na oração, que pareciam mágicos, esse que é o sujeito do verbo parecer. Por quê? Porque ele, dentro dessa oração, se você colocar os pães no lugar dele, você vai perceber que os pães é o sujeito da segunda oração. Então você está dizendo o quê? Comprei pães e esses pães, eles pareciam mágicos. Então esse que, olha a quarta exigência para você ter pronome relativo. Ele exerce uma função sintática dentro da oração a que ele pertence. Qual é a função sintática? Ele exerce aí a função sintática de sujeito da segunda oração. E aí veja o cuidado que você precisa ter. Na primeira oração, a palavra pães não é sujeito. Ela é a coisa que eu comprei, ela é um complemento do verbo comprar. Olha, complemento de verbo é objeto. Você perceba que na primeira oração, quem compra sou eu. Então, o sujeito é o eu, determinado pela desinência verbal ei. Então, ele é um sujeito elíptico. Você está trabalhando aí com um elemento de conexão muito interessante que aparece lá em cima para você no item 3, entre os integrantes dos elementos de coesão. Você está usando aí uma elipse. Por quê? Porque a desinência verbal ei já mostra para você que o sujeito só pode ser o eu. Então, você empregar esse eu aí seria até certo ponto desnecessário. Mas pode empregar? Pode, para reforço. Agora, quem compra sou eu, mas quem parece mágico não sou eu, e sim os pães. Então, esse que é o sujeito da segunda oração. Enquanto na primeira oração, pães é um objeto direto. É a coisa que eu comprei. Ou seja, comprei-os. Comprei pães. Olha a segunda frase. A mulher a cujo endereço eu ia era fugidia. Então você empregou aí o pronome relativo cujo. Veja que ele concorda, como eu disse lá em cima para você, ele concorda com quem vem depois, que é, no caso, o substantivo endereço. Mas ele representa o antecedente mulher. Todo relativo tem que representar o seu antecedente. Então você, quando diz a mulher a cujo endereço eu ia, era fugidia, você está dizendo, em outras palavras, assim, ó, a mulher era fugidia, que é a primeira oração. A segunda, eu ia ao endereço dessa mulher. Então esse cujo aí, ó, endereço dessa mulher, veja que ele dá a ideia de posse do endereço. É por isso que você não pode falar a mulher a cujo seu endereço eu ia, porque o cujo já tem a ideia de seu. Como acabei de afirmar anteriormente, você não pode usar possessivos com esse cujo, porque já tem dentro de si a ideia de posse. E aí você percebeu que ele representa uma antecedente mulher, porque eu fui ao endereço da mulher, mas ele concorda com quem vem depois. Então você já está convidado aí a participar comigo daquelas 4 condições para se ter pronome relativo, tá bem? Esse cujo aí, sintaticamente, que é o 4º item da exigência para se ter pronome relativo, quando você fala a mulher a cujo endereço eu ia ao seu endereço, ele é um adjunto adnominal, exatamente porque ele dá a ideia de posse do endereço. Então ele é referente ao nome e dá a ideia de posse desse nome, ele é um adjunto adnominal. Olha o próximo exemplo. O que eu não tenho e desejo, melhor me enriquece. Aí você poderia me dizer, não, mas esse aqui já não pode ser pronome relativo, porque não tem nenhum nome antes dele. Aí é que você se engana. Esse o que veio antes dele não é um substantivo, mas é um substituto do substantivo, é um pronome substantivo. Você, quando diz o que eu não tenho e desejo, esse o daí você não pode pensar jamais que seja artigo. Note que ele não tem como ser artigo, até porque ele não está associado a nenhum substantivo.
Perceba que quando você fala isso aí, você está dizendo em outras palavras, aquilo que eu não tenho e desejo, melhor me enriquece. Então esse o precedendo esse que daí, esse o é um pronome demonstrativo. E se você substituir esse o por aquilo que é um sinônimo dele, por isso que esse o é pronome demonstrativo, você vai ver que esse que é sinônimo de o qual. Aquilo o qual eu não tenho e desejo, melhor me enriquece. Aquilo o qual eu não tenho. Então pronto, se você fizer a substituição do o pelo seu sinônimo aquilo, você descobre que o o é pronome demonstrativo e vai ser fácil você entender que esse que é sinônimo de o qual, portanto, ele é um pronome relativo, sem dúvida. O outro exemplo, meu pai, o qual mora em Brasília, sempre foi funcionário público. Poderia você usar isso sem o menor problema, sem qualquer ambiguidade, pronome relativo o quê? Poderia. Você pode empregar aí, meu pai, que mora em Brasília, você poderia empregar sem nenhum problema, como naquela frase ambígua que nós dissemos anteriormente, lá no número 4. O irmão da garota que chegou tarde, aquele que lá provocou ambiguidade, porque você não sabe a qual antecedente ele se refere. Mas não é o caso aí, você poderia empregar esse que e saber que ele só representa o antecedente, que é único, meu pai. Então, meu pai, o qual mora em Brasília, só de ser o qual e representando o antecedente meu pai, você já sabe que esse o qual é pronome relativo e seria também que se você empregasse no lugar dele. E veja aí um detalhe. Nos dois exemplos, aliás, nos 3 exemplos anteriores, você trabalhou orações introduzidas por relativos que não têm antes de si pausa, ou seja, vírgula. Então, aquelas orações adjetivas que foram introduzidas pelo que no primeiro exemplo, pelo cujo no segundo exemplo, e por esse que de novo no terceiro exemplo, essas orações introduzidas por esses relativos são as 3 subordinadas adjetivas restritivas. Não é o caso desse quarto exemplo. Quando você diz meu pai, o qual mora em Brasília, essa oração aí tem o pronome relativo antecedido por vírgula. Então ela é uma adjetiva explicativa. Então você vai perceber que ela trabalha com ideia única. Aliás, se você não usasse essa vírgula, essas 2 vírgulas aí, você estaria dizendo que você tem um monte de pai e o que mora em Brasília é um deles. Ficaria uma frase, no mínimo, muito comprometedora para a senhora, sua mãe aí, nesse caso. Quer dizer, você tem um monte de pai. Se você usar aí sem vírgula, meu pai que mora em Brasília sempre foi funcionário público. Quer dizer, meu pai que mora em Brasília sempre foi funcionário público. Mas o que mora em São Paulo não é, mas o que mora em São Luís do Maranhão não é, o que mora em Curitiba não é. Você seria filho de um monte de pai. Como esse pai aí pressupõe ideia única, você trabalhou com a adjetiva explicativa. Então você já está percebendo a diferença semântica entre uma adjetiva explicativa e uma adjetiva restritiva, tudo isso com um bom emprego do elemento de coesão chamado pronome relativo. Veja como é que isso é importante para você produzir frases coerentes, textos coerentes. Exatamente o assunto sobre o qual estamos falando aí com você. É o próximo exemplo também, veja só. Guapó, onde nasci, é uma pequena cidade do interior de Goiás. Olha, Guapó, em que nasci, Guapó, na qual nasci, quer dizer, tomando Guapó como cidade, na qual. Então você perceba que eu estou dizendo em outras palavras o que para você? Guapó é uma pequena cidade do interior de Goiás e eu nasci em Guapó, nela. Veja que esse onde substitui um antecedente, que é um substantivo, e está representando este substantivo. Tanto é que você pode trocá-lo aí por na qual. Guapó, na qual nasci.
E como o guapó é ideia única, veja que eu usei aí antes do relativo onde, eu usei vírgula. Quer dizer, onde nasci ficou uma oração entre vírgula, quer dizer, com o pronome relativo precedido por vírgula. Então isso é adjetivo explicativa, não é restritiva. E perceba que aí é uma ideia única, você não tem um monte de guapó. Guapó aí é a cidade única do interior de Goiás. Então, ideia única, por isso que é uma adjetiva explicativa. Não poderia você omitir aí essas vírgulas. Você provocaria uma ideia absurda de que existe um monte de guapó e eu nasci apenas numa dessas guapós. Veja só, nada teria a ver, né? E cuidado, guapó onde nasci, não é aonde não. Aonde você vai perceber aí, no próximo exemplo, aonde você usa o pronome relativo onde com a preposição a para verbos que indicam deslocamento, movimento. Você vai perceber no próximo exemplo, o que não é o caso de nasci. Nasci é um verbo que tem uma ideia de coisa fixa. Eu nasci nesse lugar, é uma coisa fixa. Você não tem ideia de deslocamento. Então não é aonde, é onde. Olha o próximo exemplo. Adorei os lugares aonde fui com meus amigos de viagem. Ora, adorei os lugares aos quais fui. Veja que esse aonde você troca por aos quais. Na verdade, o pronome relativo aí é onde. Mas por que apareceu aonde? Exatamente, esse a está aí misturado com o pronome relativo onde, por uma questão de regência do verbo que indica deslocamento, que é esse fui, que é o verbo ir. Porque se eu fui a algum lugar. Então, aonde? Aonde você foi? Aonde você vai voltar agora? Aonde você se dirigiu para comprar as suas roupas? Então, aonde é para verbo que indica deslocamento e que solicita a preposição a. E o onde é de caráter fixo, para verbos que têm ideia fixa. O próximo exemplo. Aquela sentença cujo teor fere claramente a norma civil deverá ser reformada. Olha que exemplo curioso. Empreguei o relativo cujo, o cujo só é pronome relativo. Você está dizendo, em outras palavras, que o teor dessa sentença fere claramente a norma civil, quer dizer, esse cujo está substituindo o antecedente, que é sentença, e você poderia falar assim, em outras palavras, aquela sentença, o teor da qual fere claramente a norma civil, quer dizer, o teor da qual, veja aí o relativo substituído aí pelo relativo universal, que seria a qual. E você perceba um detalhe, ele vem precedido por uma vírgula, por quê? Porque essa oração, cujo teor fere claramente a norma civil, é uma adjetiva explicativa, ela não é restritiva. Por quê? Porque essa sentença não é uma sentença entre um monte de sentenças. Aliás, quando eu falo aquela sentença, o aquela, inclusive, já especificou a ideia da palavra sentença. Então aí você está tratando de uma determinada sentença e não uma sentença no meio de várias outras. Por isso que a oração é adjetiva explicativa, não pode ser restritiva, daí a obrigatoriedade dessas vírgulas que você usou para colocar a oração cujo teor fere claramente a norma civil entre vírgulas. Olhe o próximo exemplo. Tudo quanto reluz seria mesmo ouro. Olha, está aí o quanto, precedido do tudo, que é uma das exigências para que ele seja pronome relativo. Está lá no esquema de relativo, no esqueminha constante, lá do item de número, o item A1, né? Quais são os relativos? Está escrita lá essa condição, ele sempre vem precedido o quanto como relativo por tudo, todo, toda e assim por diante. Então está aí, ó. Tudo quanto reluz seria mesmo ouro. Você está dizendo, em outras palavras, tudo o qual reluz, veja que esse quanto é sinônimo de o qual.
Por isso, ele representa o seu antecedente, que é um substituto do substantivo, que é o pronome substantivo indefinido tudo. Tá bem? Então, antes de pronome relativo, é necessário que venha um nome. Esse nome pode ser o oficialmente nome, que é o substantivo, ou seus substitutos, que é o caso desse tudo. Quando você diz tudo quanto reluz seria mesmo ouro, esse tudo está representando as coisas que, se reluzentes, seriam mesmo ouro. Né? Então, pronome relativo quanto aí para você. Olha o próximo exemplo, que interessante. Eram muito educadas as senhoras que nos acompanharam como guias, às quais fiz as melhores referências possíveis no questionamento por mim preenchido. Eu peguei um período bastante, né, um período longo, para você navegar comigo no poder dos pronomes relativos. Olha aí que interessante. Você tem o pronome relativo às quais, aí destacado por você, com acento indicador de crase. Primeiro, você sabe que ele é um pronome, se é o qual, a qual, os quais, as quais, se é esse grupo, você nem discute. Tem que ser pronome relativo, tem que ser. Agora, eu quero saber por que ocorreu essa crase aí antes. Quando você fala as quais fiz as melhores referências possíveis, se eu faço referência a alguém ou a alguma coisa. Então veja a preposição a que se misturou com o as de as quais. Então, referente, uma coisa é referente a, se há referência a, e esse a se mistura com o as de as quais dentro dessa crase aí. Veja que você caiu aí no campo das regências. No caso aí é fazer referência a, é uma regência nominal, certinho? Mas está aí para você entender a importância de pronome relativo. Olha o próximo exemplo. Todos viram. Aí eu coloco esses dois próximos exemplos com essa advertência aí antes. Cuidado, não é todo que vai ser, não é todo quem que vai ser pronome relativo. Não é todo onde que vai ser pronome relativo. Se eu pergunto, onde você mora? Esse onde não tem como ser pronome relativo. Primeiro, ele não tem antecedente. E segundo, ele é usado para fazer uma pergunta. Então, ele é um advérbio interrogativo de lugar. Ele não pode ser pronome relativo. Você não pode, ele não representa antecedente, você não vai poder trocá-lo por no qual, na qual, não tem jeito. Então, vem esse cuidado aí. Acompanhe comigo essas duas frases para nós fecharmos este nosso encontro sobre esse importantíssimo elemento de coesão que é o pronome relativo. Todos viram que eu tinha medo de que ela não voltasse. Olha, veja só que interessante. Eu tenho aí quantas orações? Veja quantos verbos e você saberá quantas orações. Viram, tinha, voltasse. Cada verbo determina uma oração. A primeira oração, todos viram. A segunda, que eu tinha medo. A terceira, de que ela não voltasse. Você tem o que aparecendo aí duas vezes. Seria ele pronome relativo? Vamos ver as condições para você ter pronome relativo lá no item A4. A primeira condição tem de vir precedido por um nome. Olha, quem vinha antes desse viram? Antes desse que, aliás. Quem vem antes desse que? O viram. Olha, viram não é nome, viram é um verbo. Então, a primeira condição já eliminou a possibilidade de esse que daí ser pronome relativo. Ele não é precedido por nome. E aí você jamais poderia trocá-lo por o qual, a qual, porque essa troca é de acordo com o antecedente. Como não existe nome antecedente, ele não é pronome relativo. Esse que daí é a famosa conjunção subordinativa integrante. Por quê? Porque essa oração que eu tinha medo é a coisa que todos viram. Essa oração é um objeto direto do verbo ver, porque quem vê, vê alguma coisa. Então, esse que
o que e o se que introduzem as orações subordinadas substantivas, esses dois elementos de conexão representam as conjunções subordinativas integrantes. Então, esse que daí é conjunção subordinativa integrante. Inclusive, essa oração que eu tinha medo é uma oração subordinada substantiva, ela não é subordinada adjetiva. Então, não tem como esse que daí ser pronome relativo. Agora, poderia você pensar nesse que introduz a terceira oração associadamente ao de, que é uma preposição. Por quê? Quem pediu esse de? A palavra medo. Quem tem medo de. Aliás, as pessoas erram muito isso aí. Muita gente diria, todos viram que eu tinha medo que ela. Não, se você tem medo, medo de. Então, o que tem que ser associado ao de. E antes desse que, você tem um substantivo que é a palavra medo. Aí você fala, então esse que daí é pronome relativo, antes dele vem um substantivo. Mas olha a segunda condição, olha a terceira condição para você ter pronome relativo. A segunda condição, a primeira condição aí foi atendida. Antes desse que daí você tem um nome, medo. Mas olha a segunda condição. Qual é a segunda condição? Você vai trocar esse que daí, no caso de medo, como é um masculino, você vai trocar por o qual? E será que esse que daí estaria substituindo na oração de que ela não voltasse, estaria esse que daí substituindo o nome antecedente, que é medo? Quer dizer, jamais você poderia ter isso. Você não vai poder falar, todos viram que eu tinha medo do qual ela não voltasse. E ela não voltasse medo, esse que daí não está representando medo. Então ele jamais poderia ser pronome relativo. Mas perceba, ele apareceu duas vezes esse que. No primeiro caso, a primeira condicionante para você ter relativo já resolveu. Ele não é precedido por nome, esse primeiro que. O segundo é. Mas as demais condições para você ter pronome relativo, a partir da segunda condição, você já percebe que esse que não pode ser pronome relativo. Ele é uma outra conjunção subordinativa integrante, uma vez que essa oração de que ela não voltasse completa o sentido de um nome, que no caso é a palavra medo. Quem completa sentido de nome é complemento nominal. Então, essa oração é subordinada, substantiva, completiva, nominal. Então, esse que é como o primeiro, uma conjunção subordinativa integrante, por introduzir oração subordinada substantiva, e não oração adjetiva, não podendo ser, por isso, pronome relativo. Nem pensar. Olha o último exemplo aí da nossa sequência. Não sei se todos percebem que esta vida não passa mesmo de uma viagem. Aí você vai ter a primeira oração, que é com o verbo saber, na forma sei. A segunda oração, com o verbo perceber, na forma percebem. E a terceira oração, com o verbo passar, na forma passa. 3 verbos, 3 orações. A primeira, não sei. É a oração, não sei. A segunda, se todos percebem. A terceira oração, que esta vida não passa mesmo de uma viagem. Esse que aparece aí, só de estar precedido imediatamente por um verbo, foi como no exemplo anterior. Você nem vai pensar em pronome relativo. Então, as outras condicionantes para se ter pronome relativo, você não vai nem perder tempo. Você já sabe que esse que não é pronome relativo. Ele vai ser como esse si que vem na segunda oração. Por quê? Porque a oração, se todos percebem, complementa o verbo da primeira, que é o sei. E a oração, que esta vida não passa mesmo de uma viagem, completa o sentido do verbo da segunda oração, que é o percebem. Então, tanto a segunda oração como a terceira oração completam o sentido de verbo. Quem completa sentido de verbo é objeto. E ambas são objetivas diretas. São orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas. A segunda oração, se todos percebem,
é objeto direto do verbo sei, que pertence à primeira oração. E a terceira oração, que esta vida não passa mesmo de uma viagem, completa o sentido do verbo perceber, na forma percebem. Quem percebe, percebe alguma coisa. Então aí você está diante das duas conjunções subordinativas integrantes mais famosas que existem. O se, que está introduzindo a segunda oração, e o que está introduzindo a terceira oração. Então, nem pensar em pronome relativo para esse que. Encerramos aqui este nosso primeiro encontro falando sobre mecanismos de coesão com enfoque específico nos famosos pronomes relativos. Óbvio que já usamos os relativos em quase tudo anteriormente já dito e usaremos os relativos em tudo que vamos falar. Esses pronomes são de altíssima importância dentro do contexto da nossa língua portuguesa. Um abraço para você, até o nosso próximo encontro.